Hoje eu quero falar de uma maneira especial sobre a oração do Pai Nosso. Ela não é uma oração que vai abrir algum portal misterioso, sobrenatural, ou também não é um mantra que a gente repete, não é uma oração para ser orada, dita de maneira repetitiva, assim, que não tenha uma conotação profunda na alma, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ela é uma oração para hoje, para o nosso aqui e agora. E também uma oração que nos prepara para um mergulho também na vida de Deus, na graça de Deus, também no mistério de Deus. Sermos inseridos no contexto divino, sem grandes mirabolâncias, sem grandes elucubrações, sem grandes teologias. É uma oração que o Senhor ensinou e que ela traz o essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa vida diária, para o alimento da nossa alma, do nosso corpo, no nosso dia a dia. Quando a gente diz Pai Nosso que estás no céu, nós estamos evocando o absoluto, o eterno, o infinito, o transcendente, o Pai realmente. E não especifica Pai dos bons, Pai dos cheios de graça, mas Pai de todos, de toda a raça humana, de todo o universo, de toda a criação, Pai de tudo e de todos. Santificado seja o vosso nome. Deus é santo, Deus é infinitamente santo, puro, não penetra no seu pensamento, nos seus sentimentos de Deus, divinos, na sua mente, nada impuro. Entretanto, Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe da nossa fraqueza, de nossa condição de criaturas decaídas, de criaturas finitas, pecadoras. Por isso, santificado seja o vosso nome. Seja santificado na nossa vida o nome de Deus, a sua santidade seja manifestada também na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que nós também tenhamos na nossa mente essa santificação do nome de Deus para todos nós, para todo o universo, para todo o infinito. Santificado seja o vosso nome. No céu houve uma rebelião. Um anjo se voltou contra Deus. Um anjo desestruturou, desestabilizou toda a ordem de Deus. Não que Deus não tivesse capacidade para impedir isso, para fazer com que isso não acontecesse. Entretanto, Deus quis ver onde o limite da nossa revolta, da revolta desse anjo caído, consequentemente da nossa revolta, nós temos aderido aos pensamentos, à vontade não de Deus, mas de uma de suas criaturas, que nos tenta, que nos seduz, que nos rouba a santificação. E sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos santificar. Santificar não é uma coisa assim para pessoas religiosas, carolas, ultrapassadas. Santificação é o caminho para a verdadeira inteligência, para a verdadeira sabedoria, para a verdadeira mente de Cristo, para o verdadeiro saber espiritual. Sem santificação nós não atingimos, nós não conquistamos os níveis espirituais que nos são propostos, o crescimento espiritual que Deus espera que cada um de nós desenvolva, porque Ele pede que nós trabalhemos na nossa própria salvação, negando a nós mesmos, resistindo ao pecado, buscando a santificação, enfim, nos entregando nas mãos de Deus, deixando que Ele santifique a nossa vida, nos purifique de todo mal, de todo pecado. Venha a nós o vosso reino.
Teu reino está estabelecido no nosso coração, na nossa mente, no interior, no homem interior, na nossa vida espiritual mais profunda, mais íntima, no nosso elo de ligação com o infinito, com o eterno que é Deus. Deste modo, nós precisamos que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, porque nós podemos também contaminar o mundo com o reino de Deus, assim como o pecado contamina o mundo. A graça de Deus também pode contaminar de uma maneira positiva e produzir os frutos de redenção, de amor, de perdão que Deus espera de nós. Por isso Ele mandou Jesus, seu Filho. Por isso Deus se fez homem e veio habitar entre nós para conhecer e viver as nossas limitações e vencer o pecado dentro das nossas limitações humanas, para que o seu reino se estabeleça. Seja feita a vossa vontade. Aí entra todo o contexto histórico da Bíblia, do projeto de Deus para a nossa vida, do projeto de Deus para o ser humano, para o homem que Ele criou. Como nós vimos há pouco, uma criatura de Deus, um anjo chamado Lúcifer, se rebelou, não quis fazer que a vontade de Deus se cumprisse. Ele quis ser igual a Deus, quis ser mais que Deus, se rebelou contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. E ele conseguiu semear isso na nossa vida, no nosso meio, na nossa inocência, nos roubar de nós mesmos, nos afastar de Deus também, para que nós fizéssemos a sua vontade, a nossa própria vontade. Não que ela seja de todo ruim, não que nós só tenhamos pensamentos maus, mas por ocasião da queda houve uma desestruturação, um desequilíbrio no nosso conhecimento de bem e mal. Por isso nós tateamos no escuro quando nós não temos a Jesus como caminho, como verdade, como vida, como luz que nos ilumina nas trevas. E nós não aprendemos como fazer a vontade de Deus, com que ela se cumpra, como fazer com que ela se cumpra na nossa vida, no nosso dia a dia, incorporar essa vontade de Deus no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, nos nossos projetos de homens, mulheres, de filhos, de profissionais, em todas as áreas do nosso fazer humano, nas artes, na cultura. Que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Que nós venhamos a aprender de Deus, do seu Espírito, da sua graça em nós, a como fazer essa vontade se cumprir na nossa vida. É um tanto complexa essa coisa de não, eu faço a vontade de Deus, eu camuflo muito bem a minha vontade dizendo que é a vontade de Deus, quando o meu egoísmo tem os seus propósitos, quando eu, de uma maneira cega da minha parte, ou perdida, ou por um mau entendimento da palavra, ou por uma vivência desleixada, displicente da sua palavra, da sua vontade, eu perco o eixo, eu perco o foco, e eu faço a minha vontade pensando ou enganando a mim mesmo de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu devo buscar sempre. O Paulo disse que não fazia o bem que ele queria, mas o mal que ele não queria. E nós temos essa propensão, somos propensos também a fazer o mal
que às vezes, muitas das vezes não queremos, mas por consequência de processos espirituais, de seduções, do pecado, do egoísmo que é inerente à nossa natureza humana, nós, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não fazemos a vontade de Deus. E a nossa obra com relação à vontade de Deus é muito pequena, é muito pobre ainda, no sentido geral, assim. Por isso, nós devemos pedir a Deus a graça de aprender a fazer a sua vontade, que passa por um caminho de humildade, de reconhecimento do orgulho, da vaidade humana. Assim na terra como no céu. No céu, claro, nós vimos, houve rebelião no céu. Também no céu houve rebelião. Anjos se rebelaram contra Deus. A terça parte dos anjos seguiu a Lúcifer. Mas Deus restabeleceu essa ordem no céu, porque Ele precipitou Lúcifer sobre a terra. O céu não é mais o lugar onde os anjos se rebelam e fazem a sua própria vontade. Eles estão aqui entre nós, em regiões espirituais, na forma de potestades, de poderes, de espíritos sedutores, enganadores. Eles estão aí em alguma parte, fazendo a vontade de Lúcifer, e não a vontade de Deus. E quando nós nos deixamos ser tentados, seduzidos, nós também fazemos a vontade. E estabelecemos não o reino de Deus, mas o reino do anticristo, que desde o início tem tentado destruir a obra de Deus, a obra do homem que tem o coração firmado na palavra de Deus, que tem o coração voltado para as coisas do alto. E aí nós, dentro desse contexto de vida espiritual, de processos espirituais, de conhecimento de si próprio, da vontade de Deus, do mergulho no coração de Deus, na graça, no amor de Deus que é infinito, não tem como descrever, é indescritível. Ele quis que nós dependêssemos dele também na forma de alimento, porque ele é um Deus que ele se deu em alimento, e ele também se dá em alimento para nós através da sua palavra, o pão nosso de cada dia. E ele nos ensina a pedir o pão numa atitude de súplica, e ele numa atitude de entrega. Nos ensina a sermos dependentes dele. Quer que nós sejamos totalmente dependentes dele e reconheçamos que mesmo tendo o nosso trabalho, a nossa carreira, mesmo tendo uma situação financeira bem estável, um negócio rentável, nós dependemos de Deus, porque Ele, se somos agricultores, é Ele quem deu a semente, Ele quem dá o crescimento, Ele quem dá as estações, Ele quem dá as chuvas, Ele quem faz a planta crescer e o milagre de ela produzir frutos. É Deus quem nos dá tudo. Portanto, o orgulho, a vaidade de ter, de querer ser mais que os outros, diante de Deus é uma abominação, é uma aberração, porque tudo que temos vem dele, por ele e para ele. Por isso, nos dai hoje, né? Nos dai hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também, perdoai as nossas ofensas, perdoa-nos, Senhor, porque nós somos pecadores e dentro do possível nós procuramos conviver com os nossos semelhantes, nos tolerando, nos perdoando. Nem sempre, né? Às vezes nós acalentamos no nosso coração
rancores, mágoas, ódios, ressentimentos, ficamos ressentidos com pessoas que nos feriram com palavras, com situações, com traições, e isso faz mal para nós. E tu nos ensina na oração do Pai Nosso a liberar perdão, a pedir perdão também numa atitude de humildade, de humilhação. Nós precisamos nos humilhar por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho. O orgulho é a causa de queda. Lúcifer caiu, se afastou de Deus por questão de orgulho, de vaidade. Então, peçamos a Deus que nos libere perdão, nos liberte do cativeiro, do rancor, do ódio, da mágoa. Assim como perdoamos os nossos devedores, assim procuramos fazer isso de fato. Muitas vezes nós não conseguimos, precisamos de fato da graça de Deus para liberarmos perdão e vivermos na atmosfera de perdão, sermos perdoadores. Porque quem perdoa ama, pode amar e reconhecer a fraqueza do outro como a sua própria fraqueza, como possível fraqueza, e por isso consegue perdoar e também ser perdoado por Deus. Enquanto não saudares a tua dívida, não vai cobrar do patrão, né? Não vai trazer a tua oferta no altar se tu tem qualquer coisa contra o teu irmão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Nós somos tão propensos a cair na tentação, a dizer sim ao pecado, por uma questão de sedução de imagens. A imagem, geralmente quando é uma imagem de tentação, é sempre sedutora, é sempre bonita, é sempre muito bem arranjada, muito bem ornamentada. Se é uma imagem que nos seduz, que vem pelo nosso campo óptico, mas também pode vir pelo nosso ouvir mentiras, acreditar nas mentiras que o mundo tem para nas histórias que o mundo tem para nos contar, nos enredos, nas dramaturgias, nas cenas, enfim. Mas o pecado também vem pelo coração, por aquilo que armazenamos nele, porque do coração procedem as fontes da vida, da nossa própria vida, né? Como o perdão pode liberar saúde para nós, ou pode nos manter, a falta dele pode nos manter cativos em prisões, em ferros, em processos espirituais que não conhecemos, que desconhecemos, que podem melhorar na medida em que liberamos perdão, ou podem se agravar no mundo espiritual e ter uma repercussão sem precedentes, sem dimensões. Por isso, nos liberte, Senhor, do mal. Nos guarda, protege o nosso coração, a nossa mente. Renova com o teu amor, com a tua graça. Renova a nossa vida, nos faz novas criaturas para a honra e glória do teu nome. E que nós venhamos a viver a oração do Pai Nosso como o pão realmente, o pão da vida, o pão espiritual, e o pão que nos sustenta dentro desse corpo, que é o teu altar, o teu tabernáculo, que é teu, Senhor. Nós somos o teu templo, nós somos o teu altar, e tu queres um altar vazio, vazio de si mesmo, vazio de orgulho, vazio de rancores, de mágoas, de ódio, de ressentimentos, mas cheios da tua graça.
mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu peço ao Pai que nos abençoe e nos ensine a viver no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, a oração que Ele nos ensinou, com tanto amor, com tanta entrega, com tanta dedicação a nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.